Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 4. Provérbios, no capítulo 4, a partir do verso 20. Quero cumprimentar também os que estão em casa, nos acompanhando aí pelas redes sociais. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 27. Amém, queridos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Essa é a palavra de Deus. Eu já recebi a oração aqui do meu pai, mas eu quero orar por você. Quero convidar você para nós orarmos agora. E eu quero pedir que você também clame ao Espírito Santo para traduzir essa palavra no seu coração. Amém? Deus, nós estamos diante da tua santa palavra, viva, poderosa, eficaz, para renovar a nossa mente, para transformar a nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração a ti, sabendo, Deus, que tudo vem do Senhor, sabendo que dependemos do Senhor em todo o tempo, e nos dispomos, Espírito Santo, não só a ouvir, mas queremos aprender, queremos praticar a tua palavra. Tens liberdade agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para nós fazermos um exercício aqui como introdução dessa mensagem. Quero convidar você para, mesmo assentado como você está, você fechar os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos, não se preocupe com nada, com o que vai acontecer, não se preocupe com o que vamos dizer, com o que vamos mostrar, apenas com os seus olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faria agora, nesse exato momento, dia 24 de março de 2024, aqui em Alta Floresta, nesse horário, 10 para as 7, o que você faria se nesse momento você recebesse nas suas mãos uma herança, um valor equivalente à riqueza do homem mais rico do mundo, que hoje está calculada em 980 bilhões de reais? O que você faria se ao receber agora nas suas mãos esse valor, você tivesse apenas 1 minuto para decidir
onde você guardaria? Se você não decidisse dentro de 1 minuto, você iria perder. Pensa nisso, eu quero que você abra os seus olhos e fique pensando nisso. Fique pensando. Você tem 1 minuto somente para decidir o que você vai fazer, onde, como, de que maneira você vai guardar toda essa fortuna na sua vida. Lembre-se, tic-tac, tic-tac. A hora voa. 1 minuto passa muito, muito, muito rápido. Decidiu? Pode acender a luz. Onde você ia guardar toda essa fortuna? Sob pena de perder dentro de 1 minuto o direito de ter. Eu quero falar que você é muito mais rico do que o Jeff Bezos, que é hoje o homem que tem essa fortuna. Eu quero dizer que você tem aí dentro de você algo que vale muito mais do que isso. Como, Wanda? Eu quero só fazer mais uma pergunta. Você venderia a sua mente por esse valor? Quem aqui venderia a sua mente por esse valor? Alguém? Claro que não. Então você é muito mais rico do que pensa ser. Amém? E eu quero falar sobre o valor da sua mente. O valor que Deus tem dado à sua mente. E eu quero despertar você nessa noite para entender como é que você e eu temos guardado a nossa mente. Guardar uma fortuna como essa provavelmente seria bem difícil. Você teria que tomar inúmeras decisões, sim ou não? Mas como você tem guardado a sua mente, que vale muito mais do que isso? Olha o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. O versículo 20, que foi o primeiro que eu li aqui, já começa trazendo para esse discurso do sábio Salomão uma autoridade, uma credibilidade. Ele diz assim: meu filho, atenta, fique atento para as minhas palavras. É como se ele dissesse: meu filho, o que eu vou contar agora para você é tão importante, mas tão valioso. É um tesouro que eu vou entregar para você. Olha o que diz o verso 21. Não deixes apartar dos seus olhos essa palavra. Continue sempre guardando no seu coração. Porque essa palavra será vida para você. Será saúde para o seu corpo. Salomão então traz aqui, amados, um elemento de credibilidade, de importância, de valor ao conselho que ele vai dar ao seu filho. E nós hoje trazemos isso para o conselho que Deus quer dar a cada um de nós. Amém? Então a minha pergunta para você é: você quer guardar esse conselho hoje dentro do seu coração, na sua mente, diante dos seus olhos? Amém? Então fiquem aqui comigo. Esse versículo 23, nós temos aqui, amados, o coração dessa reflexão de hoje. Deus nos diz: acima de tudo o que você tiver, acima de tudo, guarde o que é mais importante, guarde o que é mais valioso, guarde o que é inegociável, guarde aquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum, guarde o seu coração.
Mas a expressão coração no hebraico não está se referindo a esse músculo, a esse órgão, faz parte aqui, que bombeia o sangue no nosso corpo, com as suas válvulas. Não. O coração aqui no sentido bíblico hebraico refere-se à mente. Refere-se ao pensamento, ao entendimento. Está ligado à sede dos nossos sentimentos, das nossas decisões. Então não é aquele coraçãozinho romântico, entende? Mas é esse coração, é essa mente que comanda todas as nossas decisões. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque é na mente que são processados todos os nossos conhecimentos, não é? É na mente que acontecem os pensamentos, é a mente que tem os comandos de todos os órgãos e membros do nosso corpo. Dessa mente, procedem todos os nossos movimentos, sim ou não? Todo mundo aí foi nas aulas de biologia, aprendeu sobre isso. E interessante que quando a gente estuda um pouquinho sobre mente, mentalidade, forma de pensar, a neurociência tem falado muita coisa que Deus já tinha revelado na sua palavra há muito tempo. Hoje eles acham que é uma descoberta fabulosa, mas já estava revelado. Porque o Deus que fez o universo, que construiu tudo isso, já deixou revelado. E Ele nos diz que é importante guardar a nossa mente. Por isso eu quero convidar você hoje para pensarmos por que nós precisamos guardar a nossa mente. Por que você acha? Porque você talvez sairia correndo daqui para guardar todo aquele dinheiro e talvez não teria tanta pressa em guardar a sua mente. Eu quero trazer aqui para vocês o que significa a palavra guardar na Bíblia, nesse texto. O original diz que guardar significa manter seguro aquilo que está sitiado. Ou seja, é manter seguro algo que está em risco. Esse guardar aqui não é apenas cuidar de uma forma normal, mas é vigiar dia e noite. É como se hoje você tivesse aquele valor que eu falei, aquele tesouro, e você colocasse num cofre super seguro, com códigos secretos, com todo um esquema de segurança, de câmeras de vigilância, com vigias altamente treinados e armados até os dentes, para que ninguém roubasse. A ideia guardar aqui significa esconder, para que o inimigo não encontre. Amém, amados? E por que isso é tão importante? Porque o inimigo vive tentando dominar a nossa mente. Sabe onde está isso? Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu quero ler com você esses dois versículos, capítulo 10, versos 4 e 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se puder dar mais um pouquinho de retorno aqui, no microfone, Elielton, eu agradeço, viu, meu irmão? Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5. Paulo escreve: ao contrário, as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, não são físicas, não são armas de ferro, de aço. Não, as armas são
poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, ou seja, a mente, à obediência de Cristo, o Messias, Jesus, o ungido de Deus. Amados, por que é que Paulo está dizendo que ele precisava de armas poderosas para proteger a sua mente? Porque os conselhos do nosso inimigo, as sementes da mentira que ele todos os dias tenta colocar em nossos pensamentos, são altamente perigosas. Por isso Paulo está dizendo que nós precisamos proteger a nossa mente. E lá em Efésios 6, eu não vou ler o texto, mas você se lembra que uma das peças da armadura de Deus é o capacete da salvação. Quem anda de moto aqui? Quem sabe andar de moto aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau, muita gente. Eu não sei mais. Mas quando você vai pilotar a sua moto, o que você faz? Você coloca um capacete, sim ou não? É para que você coloca o capacete? É para não esfolar o joelho? É para não quebrar o braço? Não. Você coloca o capacete para proteger a sua cabeça. Porque se você tiver uma queda e tiver um traumatismo craniano, você sabe que isso vai ou pode comprometer todo o seu corpo, sim ou não? O capacete da salvação é a proteção que nós precisamos vestir todo dia para proteger a nossa mente das mentiras do diabo que tentam nos levar à perdição. Amém? Muitas vezes, quem de nós aqui nunca pensou, porque estava enfrentando uma dificuldade, uma luta, quantos de nós não chegou a pensar que eu acho que Deus não gosta mais de mim, eu acho que eu não sou salvo? Não. Quantos ficaram com dúvidas da sua salvação por causa de pensamentos mentirosos colocados pelo inimigo na sua mente? Sim ou não? Quando Paulo fala que nós precisamos nos revestir de toda a armadura, o capacete da salvação é uma dessas peças. Ele quer nos despertar, irmãos, para entender que se o inimigo conseguir dominar a sua mente, ele vai destruir tudo na sua vida. Se ele coloca uma mentira na sua mente a respeito do seu casamento, ele destrói seu relacionamento conjugal, sim ou não? Se ele coloca uma mentira a respeito de quem você é, da sua própria identidade, você perde o seu senso de valor pessoal, você perde a sua autoestima, o seu amor próprio. Por isso que o inimigo visa tocar na nossa mente. Por isso que Deus diz: acima de tudo, guarda tudo, mas acima de tudo, guarda a sua mente. Eu quero convidar você nessa noite para pedir ao Senhor uma blindagem da sua mente. Amém? Wanda, mas como é que a gente faz isso? A gente protege a nossa mente de toda mentira com a verdade. Sim ou não? Se Satanás é o pai da mentira e ele vive buscando enganar o povo de Deus com as mentiras, eu preciso encher a minha mente com a verdade. A verdade é o antídoto contra a mentira. Mas a nossa mente não precisa só ser guardada, ela também precisa ser renovada. Amém, queridos? Você entendeu por que você precisa guardar a sua mente? Sim ou não? Agora eu quero que você acompanhe comigo a importância de
renovar a sua mente. Você já sabe o versículo que eu vou ler. Romanos 12:2. Todo mundo sabe, né? O que diz lá em Romanos 12:2? Se for possível colocar no telão, eu agradeço. Romanos capítulo 12, verso 2. É o texto mais clássico na Bíblia a respeito de transformação e renovação da mente. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se fala comigo, renovação. Fala mais alto, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, de saborear. Qual? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer um link com o primeiro tópico que eu falei, porque não adianta você só guardar a sua mente, tá? Você pode colocar guardas armados ao redor, mas se ela ficar ali, inerte, ainda assim você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é preciso guardar, mas é preciso também renovar a mente. E quando eu estava buscando aqui, estudando, irmãos, a palavra renovação tem 3 sentidos no grego. Esse texto foi escrito em grego. Tem 3 sentidos. Olha só, o primeiro, renovar no sentido de tornar jovem. Eita glória! Todo mundo quer essa renovação, sim ou não? Todos nós. Mas o segundo sentido é um sentido de crescer. Crescer em quê? Em virtude, na nova maneira de viver. Olha o que Paulo diz. Coloca de novo para mim o versículo, Romanos 12:2. Olha o que Paulo diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, deixe de viver da forma que o mundo vive e comece a viver de outra maneira. Como? Através da renovação da sua mente. Terceiro sentido dessa palavra, renovação, é uma renovação no sentido qualitativo, de qualidade. No sentido de que aquela pessoa, ao passar pelo processo de renovação, deixa de viver, pensar, se comportar do jeito que era antes, e ela passa a se comportar de uma outra forma. Amém? Renovar, então, aqui no texto tem esses 3 sentidos. Lá em Efésios 4, versos 22 a 24, olha o que diz, o 23, que vocês sejam renovados no vosso modo de pensar. Aqui é o cerne, aqui é o íntimo, é a essência, é o âmago dessa palavra. Mudar a sua forma de pensar. É a metanoia. Metanoia é mudança de mente. É conversão. Você está andando por uma direção e então você vira para outra direção. Você não segue mais naquela. Mas Wanda, como que eu posso renovar minha mente? Abastecendo todos os dias, abastecendo constantemente. Com o quê? Com conteúdos sadios. Abastecendo a sua mente com conteúdos baseados na palavra de Deus, na verdade eterna. Lembra? Você vai renovando, você vai depositando ali
Verdades de Deus ao seu respeito, verdades de Deus a respeito da sua família, verdades de Deus a respeito do seu futuro, verdades de Deus a respeito de tudo na sua vida. Promessas de Deus que são verdadeiras, amados. Veja, eu posso renovar a minha mente lendo, estudando, meditando na palavra de Deus. Irmãos, não tem nada mais precioso do que isso. Eu quero dizer para você, comece a dar uma chance para o Espírito Santo. Toda manhã, na primeira hora do seu dia, antes de fazer qualquer coisa, dê uma chance a Ele para aconselhar você através desse livro. Quantos passos errados você e eu já demos por não ouvir o conselho de Deus que está aqui, por não renovar a nossa mente com esse conteúdo. Agora, a nossa mente não deve ser apenas guardada, não deve ser apenas renovada, mas nós precisamos cuidar da nossa mente. Sabe por quê, amados? Porque dela procedem as fontes da vida. Dela procedem as fontes da vida. Por isso é tão importante guardar, renovar, alimentar, abastecer com a palavra de Deus. E eu estive meditando nisso, e o Senhor falou muito ao meu coração. Quando a gente pensa em fonte, o que vem na nossa mente? Não é água jorrando? Não é? É isso que vem? É essa imagem que você tem? E eu quero trazer aqui a seguinte pergunta para mim e para você. Eu estive numa luta com Deus essa semana, estudando esse texto. Cheguei a falar para o Edson lá na segunda-feira. Deus falou comigo muito sobre isso aqui. Eu falei, Senhor, eu quero compartilhar, porque a palavra corta dos dois lados, né? Para nós e para os outros. E se o Espírito Santo colocar no seu coração isso hoje, não estranhe. Não feche o seu coração, não. Abre o seu coração para Ele, amém? Olha o que Ele trouxe a mim. O que é uma fonte? É algo que jorra água. A qualidade da água demonstra a qualidade da fonte, sim ou não? Que águas eu tenho jorrado na minha vida? Qual a qualidade do que eu tenho oferecido? Já que o Espírito de Deus habita em mim, já que a minha mente é a fonte de tudo que me acontece, de tudo que eu faço, de tudo que eu falo, de tudo que eu vivo, dela procedem todas as decisões do coração, as atitudes, os comportamentos. Amém, queridos? Falei, Senhor, qual a qualidade dessas águas que tem jorrado da minha mente, do meu coração? E aqui, volta lá em Provérbios 4, amados. É assim, a gente lê o texto, dá uma volta e volta para o texto, né, amados? Vamos lá. Capítulo 4, verso 24. Eu quero trazer aqui para você o que jorra da nossa mente. O que jorra dessa fonte que existe em você? Primeiro tipo de águas que jorram dessa fonte são as minhas palavras. Amém? Sim ou não? Porque eu penso e eu falo, não é? Tem gente que fala sem pensar, né? Nada, pensou sim. Pode não ter refletido muito, mas primeiro vem o pensamento, depois sai a palavra, sim ou não? A sua palavra, então, é como se fosse essa água que está jorrando da fonte que é a sua mente.
Olha o que diz o versículo 24. Afasta da sua boca as palavras perversas, e fique longe dos seus lábios a maldade. Aqui numa outra versão da Bíblia que eu li, diz assim: evite toda conversa maldosa. Porque se você fala coisas maldosas, é porque a sua fonte está contaminada, sim ou não? Está contaminada. Jesus disse que a nossa boca fala do que o nosso coração está o quê? Cheio. O coração é o quê? É a mente. O coração é a sede dos nossos sentimentos. Amados, se Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, então se eu falo palavras ruins, maldosas, mentirosas, negativas, julgadoras, qual é a qualidade da minha fonte? E aí, Tiago capítulo 3, mostra duas figuras falando sobre a nossa boca, nossa língua. Uma figura é o freio da boca do cavalo, e a outra figura é o leme do navio. Essas duas figuras são muito pequenas, porque o freio que se coloca na boca do cavalo é pequeno para segurar um bicho tão grande, tão pesado como aquele, sim ou não? O que acontece quando alguém puxa o freio ou puxa o cabresto do cavalo? Ele leva o cavalo para onde ele quer, sim ou não? Ou ele faz o cavalo parar, porque se ele puxar muito, ele tem que frear. O que o leme faz no navio? O navio é enorme, imagina um transatlântico. E o leme é pequeno para o tamanho do navio. Mas quando o capitão do navio tem lá o seu plano de navegação, e ele comanda dizendo: agora é hora de virar o leme, o que acontece? Aquele monstro daquele navio obedece a um pequeno leme. Sabe o que isso significa, amados? Que aquilo que a nossa boca profere, que a nossa língua, que é um dos menores órgãos, aquilo que a nossa língua produz, comanda a nossa vida. Deus está mostrando aqui essas duas figuras para dizer a mesma coisa. Assim, a língua é um fogo consumidor. Quem não conseguir lidar com ela, está roubado. Sim ou não? Veja, a mente comanda a sua língua. Sim ou não? Por isso que o necessário é tratar a fonte. Se você trata a fonte, a água começa a sair melhor. Mas vamos lá. Às vezes há muita confusão a respeito disso. Pessoas que falam: se fosse só falar e tudo acontece, seria fácil, não é? Realmente, eu concordo. Fosse só falar, eu vou falar então que eu tenho 980 bilhões e pronto, já tenho. A gente sabe que não é só isso, existe muito mais coisa envolvida. Porém, nós sabemos também pela palavra de Deus que aquilo que nós falamos produz algo em nossa vida. Se você fala para outra pessoa que está com você, se você fala uma palavra ofensiva, o que aquela pessoa vai sentir? Dor, tristeza, mágoa, sim ou não? A palavra pode gerar vida para outra pessoa ou morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão
no poder da língua. Agora, amados, Tiago ainda continua dizendo que como pode da mesma boca ou da mesma fonte sair água doce e água amarga? Da mesma boca sair adoração a Deus e maldição contra as pessoas que Deus ama. Como é que pode? Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37. Se for possível colocar aqui, por favor. Mateus 12, 35 a 37. Tem tudo a ver com essa palavra. Como Jesus trouxe com tanta didática, com tanta clareza, para a gente não dizer que não dá para entender. Olha o que diz lá. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Quem está lendo comigo aí? O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de quê? De toda palavra inútil que tiverem falado. Misericórdia. 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos ou justificados, e por suas palavras serão condenados. Eu não vou dar sequência falando sobre as palavras, porque eu ia demorar muito, mas eu creio que você já entendeu. Além das palavras, sabe o que mais pode jorrar da nossa mente, da nossa fonte? Olha comigo no versículo 25, volta lá em Provérbios. Hoje vocês estão mexendo com a Bíblia, hein, gente? Para todo lado. Provérbios 4, 25. A outra forma de você perceber o que é que tem jorrado é a nossa visão. Como assim, Wanda? A nossa visão. Verso 25 diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque é na sua mente que você vai determinar o que é que você quer viver, sim ou não? É na sua mente que você vai construir uma visão de vida, de casamento, de profissão, de carreira, de sonhos, de projetos. Visão é nesse sentido que eu estou falando aqui. E o conselho de Deus é: olhe para frente. Se a sua visão está voltada para trás, dificilmente você vai prosseguir sem correr algum risco. Olha bem, Deus está dizendo: olha para frente, porque você está caminhando para frente. Ninguém aqui está voltando no tempo, todos nós estamos indo para o futuro. Agora, tem pessoas que ficam presas na sua visão lá no passado, e isso traz depressão, traz angústia, traz tristeza, amargura. Bloqueia a vida dessas pessoas para que elas não cresçam, não prosperem, não aumentem a sua intimidade com Deus. Tem outros que vivem só lá no futuro, tão ansiosos, mas tão ansiosos, por tudo que tem que fazer, por tudo que tem que construir, por tudo que tem que pagar, sim ou não? Quem aí já lembrou que amanhã é segunda-feira? Por favor, voltem para cá. Alguns estudos dizem que o ideal é nós termos 10% da nossa visão no passado, para a gente tirar lições, agradecer. Precisamos ter 30% da visão no nosso futuro, para planejar, para orar, para colocar diante do Senhor, com sabedoria o que vamos fazer. Mas 60% tem que estar no nosso hoje. A sua visão, a Bíblia está dizendo: olhe para frente, mantenha o olhar no que está aí, diante de você. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que o presente é muito, muito rápido.
Sim ou não? Eu até brinco, tem hora que parece que o presente nem existe. Porque eu acabei de falar nele e já virou passado. Ele é uma fração de segundo que nunca deixa de virar passado. Então, mantenha a sua visão onde Deus quer que você mantenha. Agora, a sua visão, a visão que você tem da vida, das circunstâncias, do que acontece com você, com certeza vai evidenciar o que há na sua fonte, na sua mente. Sim ou não? Por último, versos 26 e 27. Além das palavras e além da visão, há ainda uma outra maneira de nós jorrarmos dessa fonte para a vida. São os nossos comportamentos. Olha o que diz o verso 26 de Provérbios 4. Se puder colocar aí, eu agradeço. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amados, sempre que a Bíblia fala sobre caminhos, veredas, passos, está se referindo à nossa conduta, ao nosso comportamento. E o nosso comportamento não acontece do nada, ele também vem da fonte, sim ou não? Vem da fonte. Você se comporta porque existe um comando aqui. Por isso é necessário tratar a fonte. Você só se comporta da maneira que você acha que é certo ou que é bom para você. Sim ou não? Então, primeiro há um julgamento, há um pensamento. Primeiro você decide, há uma decisão, para depois haver um comportamento. Agora o versículo 26 que eu li fala: veja bem por onde você anda. Ou seja, avalie bem o seu comportamento, porque ele vai dizer o que é que há na fonte. A Bíblia King James diz assim no verso 26: reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Por que é importante avaliar? Para nós melhorarmos, para nós começarmos a transformar a nossa vida, amém, queridos? E aí, quando você se avalia, você percebe: poxa, eu realmente preciso mudar em alguma coisa. Só que só saber que preciso não é suficiente. Eu sei que, poxa vida, eu preciso e eu quero, tá? Ótimo, teve uma vontade. Mas só querer e ter vontade não é suficiente. Sim ou não? Além de querer, além de saber que é preciso e querer, ter vontade, nós precisamos decidir e agir. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Agora eu quero te perguntar: você está, olha aqui para mim, por favor. Você está de relações cortadas com alguém? Você está magoado ou magoada com alguém? Você sabe que precisa, você até quer, mas hoje é o momento de você tomar a decisão de mudar o comportamento, porque Deus está tratando a fonte, a mente, o coração, amém, queridos? Você está com a sua vida espiritual estagnada? Não sente mais a presença de Deus? Não tem prazer em orar? Tem um relógio de oração ali, amados, maravilhoso. Começamos aí com muitas pessoas, mas ainda tem vaga, tá bom? Ainda tem vaga. Você pode escolher o seu horário. Você pode escolher o dia que você vai, o horário dentro do dia que você vai se dedicar em oração. Agora, você prefere continuar com a sua vida espiritual estagnada
sabendo que precisa, querendo, mas sem agir? Como é que está a sua profissão? Como é que estão as suas finanças? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua saúde? Saber que precisa, querer não é suficiente. Hoje é dia que Deus quer começar tratando de dentro para fora. Permita que Ele faça isso. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. E talvez você esteja aqui ouvindo tantas palavras, vindo em vários cultos, recebendo a palavra de Deus. E talvez você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua alma, a sua vida totalmente a Jesus. Não deixe isso para amanhã também. O amanhã é incerto. Nós só temos o agora. Sabe esse tesouro valiosíssimo que existe dentro de você, que vale muito mais do que toda a fortuna desse mundo? Dentro dele, você precisa colocar Jesus. Porque Jesus é o único que pode tratar essa fonte, perdoar você dos seus pecados. Ele é o único que pode purificar você de toda a injustiça que você já cometeu durante a sua história. Jesus é o único que pode santificar a sua vida, para que você esteja pronto para ir com Ele naquele dia que Ele te chamar. Não tem outro remédio. Não tem. Você pode ler inúmeros livros, enciclopédias, estudar sobre a mente. Você pode fazer inúmeros exercícios. Você pode adotar muitos hábitos, mas se Jesus não estiver dentro do seu coração, no centro de todas as fontes da sua vida, isso não vai adiantar nada. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Acima de tudo, acima da sua família, acima dos seus negócios, acima de tudo, que você possa ter como responsabilidade sua nessa terra, guarda o seu coração. Ninguém pode guardar tão bem o seu coração como o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que precisa, que sem Ele é impossível. Eu sei que existe um desejo no seu coração, mas hoje o Senhor pede de você uma decisão. Você vai permitir que o seu coração continue como está? Ou você vai chamar o Salvador para habitar dentro de você, para te dar sabedoria, para organizar essa fonte, para purificar essa fonte contaminada pelo pecado, para que você comece a jorrar águas vivas. Aqueles que creem em Jesus, de acordo com as Escrituras, terão rios de água viva fluindo do seu interior. Do seu interior não vão fluir ofensas, mágoas, mentiras, maledicência, fofoca, inveja, orgulho, não. Se você recebe Jesus, o seu coração fluem rios, rios, rios de água viva, o Espírito Santo. E nessa noite eu quero convidar você, primeiro, você que já recebeu Jesus na sua vida, que já se entregou a Cristo, eu quero convidar você para fazer essa avaliação de si mesmo. Quero convidar você para pedir ao Senhor que perdoe, que purifique essa fonte que há dentro de você.
Peça perdão pelas palavras que você tem dito que não tem agradado a Deus. Peça perdão pela forma como você tem visto as coisas, visto o mundo. Peça perdão pelos comportamentos contraditórios à palavra de Deus. Peça perdão agora. Faça um ajuste aí com o Senhor, faça um conserto com o Senhor. Seja sincero, seja sincera. Não há máscaras com Ele. Não há disfarces. Não há armaduras. Não há desculpas. Com seus olhos de fogo, de chamas de fogo, Ele contempla a sua igreja nessa terra. Ele contempla a minha vida. Ele contempla os pastores, os ministros, os líderes. Ele contempla você, contempla a sua família. Ele contempla a nossa família. Ele contempla o nosso dia a dia com olhos de chamas de fogo. Nada foge do seu olhar.